Gênesis capítulo 1, verso 14 e verso 16. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. No 16, e fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Senhor Jesus, nós oramos nesta hora, porque o Senhor fez todas as coisas quando ainda não existia homem na terra. Pai, porque a sua palavra, o seu Espírito, criou tudo e por último criou o homem. E o homem veio para governar e não para ser governado. Mas a queda o levou a ser governado. E o Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo, através da sua morte, o Senhor abriu o caminho para o homem voltar à sua origem e voltar a ser governante. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Espírito do Senhor nos dê graça nesta manhã, para juntos crescermos como verdadeiro Filho de Deus. Oramos entregando, Senhor, esta palavra que lemos sobre os teus cuidados, e cremos que todos nós seremos ajudados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Você sabe que Deus chamou luminares. Deus nunca disse que tinha criado o sol. Ele nunca disse que tinha criado a lua. Ele falou 2 luminares. E depois falou das estrelas. A primeira vez que é citado na Bíblia a palavra sol, sol quer dizer filho, e sol e filho, o sol da justiça é Cristo. Ele disse: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. A palavra veio a Abraão. E agora veja aqui, ó. A primeira vez que Deus citou sol na Bíblia foi em Gênesis 15, 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto, grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: saibas, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-ão, afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, nós estamos partindo aqui do princípio
do dilúvio, certo? Do dilúvio, do princípio do dilúvio. Noé foi o homem que encerrou a geração que começou no Éden. Começou com Sete e Caim. Aquela geração terminou com Noé. Noé era bisneto de Enoque. E Abraão vem dessa gente aqui. Agora, quando chegou nos dias de Abraão, a medida da iniquidade dos amorreus a taça não estava cheia. Mas quando a taça enchesse dos amorreus, Deus ia libertar Israel e levar para uma terra onde Abraão peregrinou. Certo? Ele ia para a terra aonde Abraão colocou os seus pés. Aquela terra era herança daquele povo. E eles ficaram 400 anos ali naquela terra. E Deus, quando tirou Israel de lá, eles tiraram tudo que os egípcios tinham, eles levaram. Israel tirou tudo dos egípcios. Você pode ler lá que antes daquela noite de sair, tudo que eles podiam pegar dos egípcios, eles pegaram e saíram com grande riqueza do Egito. E eles foram marchando para a promessa. Agora, a medida dos amorreus tinha enchido. E a ira de Deus tinha caído sobre o Egito. E quando a ira de Deus caiu sobre o Egito, Deus tinha que enviar um mensageiro para libertar o seu povo. A ira estava lá. E a ira ia cair naquela nação, a mais poderosa do mundo naqueles dias. E quando ele vai tirar aquele povo dali, resgatar aquele povo dali, então ele envia um homem que nasceu entre eles, que era Moisés. Ele não pegou uma pessoa de fora, pegou o homem que era daquela nação, que era hebreu, para libertar Israel. E Deus teve que moldar aquele homem pela palavra. Primeira coisa que nós sabemos, que Moisés era um gigante intelectual. Agora Deus tira Moisés e põe Moisés numa condição, parece que ele era o homem mais reprovado que tinha para fazer aquilo. Porque Deus tirou Moisés e esvaziou Moisés, acabou com toda a sua capacidade militar. Um grande militar, um construtor no Egito, agora tem um cajado na mão e tornou-se pastor de ovelhas. Aquilo que os egípcios não suportavam. E quando Moisés já estava com uma boa idade, e era pai de 2 filhos, então Deus aparece a Moisés e diz: agora você é um homem preparado. Mas veja bem, o que aconteceu lá atrás, o sol estava se pondo, estava escurecendo, e Abraão caiu num profundo sono, quando recebeu esta profecia aqui. Se você ler antes disso, ele ofereceu o sacrifício, disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Tudo de 3 anos, 3 anos, 3 anos, 3 anos, uma rola e um pombinho. Aí ele disse, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele frente à outra, mas as aves não partiu. Não podia partir, porque aquelas aves, elas eram pombas, e elas eram para cura divina. As 2 pombas,
uma sangrou sobre a outra, uma foi degolada, e o sangue foi derramado sobre a outra, e quando ela alçou o voo, o sangue se espalhou, borrifou, e aquele sangue clamava: santo, santo, santo. E os 3 animais foram mortos e partidos no meio. Então Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, aqui está. Esses animais aqui é um pacto que eu faço com você. Eu vou libertar o seu povo. Assim que a medida dos amorreus cheguem, a taça transborde, eu vou libertar o seu povo. Era a promessa de Deus. O povo que estava no Egito tinha esquecido disto. Os hebreus tinham esquecido dessa escritura. Eles esqueceram daquilo. E quando é que eles foram lembrar que tinha uma escritura assim? Eles foram lembrar desta promessa de Hebreus, de Gênesis 15, quando Deus estava trabalhando com o seu profeta, lá no outro país, lá em Midian, quando Deus estava pronto para trazer Moisés de volta para a sua terra, para então cumprir a promessa, foi quando o diabo moveu. Então todos os demônios do inferno moveram naquela hora e desceu no coração de Faraó, e endureceu o coração daquele homem. Quanto mais praga caía, mais duro ficava o coração daquele homem. E Deus estava endurecendo o coração dele para um propósito, para mostrar a sua glória. Bem, Deus endureceu o coração de 4 homens, dos ditadores, Adolf Hitler, Stalin, Mussolini, endureceu o coração desses homens. E esses homens foram os mais impiedosos que houve em toda a história. E por que ele fez isso? Porque ele estava levando Israel para a sua pátria. Estava cumprindo a promessa que Israel voltaria para a sua pátria e que seria uma nação que São Mateus 24 e 29 estava entrando agora no cumprimento, e a figueira estava mostrando, aparecendo os seus brotos, Israel estava reflorescendo, e as outras árvores estavam tendo um grande derramamento, um grande avivamento, que eram as denominações. Quando Deus estava fazendo esse trabalho, estava trabalhando junto, Israel repatriando, e um grande avivamento caiu ao redor do mundo em 1945 e em diante, até 63, houve um avivamento de estremecer o mundo. Deus estava fazendo a figueira brotar e as árvores do outro lado também, as denominações crescendo espantosamente, e Israel entrando em sua terra, a figueira estava mostrando o seu broto. Agora, Deus, nesse tempo, estava enviando um profeta, não para Israel, enviando um profeta para os gentios, para no meio desse povo perverso, tirar uma igreja para o seu nome, tirar uma esposa para ele, do meio deste povo de coração tão endurecido. Então, o que acontece? Quanto mais o tempo passa, pior esse mundo velho fica. É por isso que os crimes aumentaram. O homossexualismo é uma coisa absurda que está acontecendo, a ponto de 80% na Holanda ser homossexuais, e aumentando isso de uma maneira disparada, o homossexualismo, aumentando no mundo a dívida das nações. Elas não sabem, mas cada nação debaixo do céu está endividada, aumentando a imoralidade de uma maneira absurda, e crimes hediondos um após o outro, toda hora e todo dia. Então, o coração desse povo está endurecido, e não vai jamais ouvir esta mensagem.
Então jamais Faraó ouviria Moisés, porque o seu coração era duro. E quanto mais duro fica o coração do povo, maior é a glória que se manifesta em nosso meio. Então a igreja está numa hora de manifestar a glória de Deus, a plenitude de Deus. É hora, por causa do endurecimento do mundo. Enquanto Israel repatriava, num tempo de dor, de sofrimento do holocausto. O holocausto não só aquilo que vocês pensam. Não foi só queimar os judeus nas câmaras de gás. Fazia coisa pior que aquilo. Eles faziam coisas piores que aquilo. Eles estupravam as mulheres judias. Fazia coisa pior. Todo o lixo humano da cidade era colocado num tanque. Sabia disso? Todo o lixo humano era colocado num tanque separado. Como o rio Tietê ali, né? Mas era muito mais que aquilo. Aí eles pegavam e matavam os judeus afogados naquele tanque lá. E isso era o coração de Stalin, de Mussolini, de Adolf Hitler, José Mengele, que faz experiências humanas. Que sofrimento, que perseguição implacável eles desencadearam sobre os judeus. Enquanto os judeus morriam ali, enquanto os judeus estavam lá no campo de concentração morrendo, então outra parte estava repatriando. Deus estava levando de volta para a sua terra. Um grande sofrimento. A figueira estava brotando. Por outro lado, Deus tinha comissionado um profeta, enviou um profeta no mesmo calibre de Moisés, para vir entre os gentios, para tirar um povo entre os amorreus. Entre os amorreus tinha um povo eleito. Entre os amorreus hoje tem um povo eleito. A sua noiva eleita está sendo sacada do meio desse povo ímpio. Quanto mais a coisa ficava ruim lá no Egito para os hebreus, mais a glória de Deus se manifestava. Deus não trabalhou com armas no Egito. Deus não enviou um exército para o Egito. Deus enviou a sua palavra através de um profeta. Deus não trabalhou com armas, agora Deus trabalha com a sua palavra. A palavra dele estava na boca do seu profeta, e da boca do profeta manifestava a glória de Deus. E agora a boca do profeta tornou-se a boca da noiva, para manifestar a mesma glória que ele manifestou nos dias do irmão Brana. É um êxodo, é uma saída. Foi um êxodo lá do Egito para Canaã. Agora é um êxodo entre as denominações para a glória. Estamos num tempo de saída. Por quê? Porque o tempo da nossa saída se esgotou. O Cordeiro tem saído do trono, o Cordeiro tem tomado o livro e tem requerido. A noiva está separada, escolhida, e Deus está preparando-a para encontrar com ela nos ares. Amém. Deixa eu tomar aqui algumas coisas aqui. Tem 2 textos aqui, mas antes, eu quero pegar essa mensagem aqui antes. Vocês lembram-se de ontem, eu falei sobre isso aqui, ó. O profeta disse o seguinte, entre um grande texto que tem aqui: Jesus é o princípio da criação de Deus. O homem Deus na terra foi o Senhor Jesus Cristo. Deus criou todas as coisas, não criou? A última criação de Deus foi o homem. Agora o homem que caiu, Adão, eu vou ler aqui que você vai ver que Adão não era uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. O profeta diz que Adão sabia de tudo. Adão conhecia aquele plano, porque ele era a imagem e semelhança de Deus.
E quando Deus veio aqui na terra, Ele tinha pronunciado um julgamento. É isso que a igreja tem que receber na alma. Deus pronunciou um julgamento. E quando Ele pronunciou o julgamento, você acha que Ele não sabia o que ia acontecer? Lá no jardim tinha um trono. E o trono era a sua palavra. E Ele disse para o casal: vocês não façam isto. Porque o dia que vocês desobedecer, vocês vão morrer. Mas quando Ele disse que aquele casal ia morrer, Ele estava pronunciando o juízo sobre si. Porque depois daquilo, não levantou nenhum homem que pudesse fazer alguma coisa pelo outro. Nenhum homem podia redimir o outro. Agora Deus tinha que descer na linhagem, Ele condescender, tornar-se homem, para que Ele recebesse o julgamento. Ele não podia receber o julgamento sendo o Espírito, mas Ele se tornou um homem para o julgamento cair sobre Ele. E lá na cruz, no Calvário, o julgamento que Ele pronunciou no Éden caiu sobre Ele. Estão entendendo? Deus não é legalista, não. O que Ele pronunciou para o casal que morreu estava sobre ele. Passou o tempo que passou, mas um dia um homem veio através de uma virgem. Deus enviou uma mensagem pelo anjo. E o anjo sabia que tipo de mulher era aquela, que caráter ela tinha. Deus conhecia a semente que estava nela. Diz para o anjo: vá lá e fale para aquela virgem que ela vai se engravidar da palavra. Qualquer outra que ele fosse não dava certo. Qualquer outra mulher religiosa que ele viesse não dava certo, tinha que ser aquela. Qualquer outra pessoa que enviasse essa mensagem não dava certo. Você tem que entender que você foi uma pessoa escolhida para receber a mesma palavra que Maria recebeu do anjo. Deus enviou o anjo Gabriel para Maria. Deus enviou o 7º anjo de Apocalipse. O que eu quero dizer é que aquele anjo que Deus levantou aqui na terra já foi embora. Já foi embora. Aquele anjo estava anunciando o nascer do sol. Estão entendendo? Aquele anjo estava anunciando o nascer do sol, o sol da justiça. Não este sol que Deus criou pela palavra o grande astro, mas o sol da justiça, o Senhor Jesus, Ele veio anunciar. Ele era a estrela que veio anunciar o nascimento de um novo dia, o raiar de um novo dia, o romper de um novo dia. Então, ele era a 7ª estrela que podia anunciar o nascer do sol eterno. Porque a estrela que Pedro falou, eu creio que está aqui em 2 Pedro 1,19. É isso mesmo, deixa eu ver aqui. 2 Pedro 1,19. Pedro falou dele. 2,19. 2 Pedro 1,19, né? 1. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que esclareça, e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Amém? Então eu estava falando de uma estrela que iria surgir. A estrela d'alva é a estrela que está sempre no nascente do sol. Nunca você vai ver o sol. Primeiro a estrela aparece
para apontar o nascer do sol. Ela anuncia o novo dia, ela anuncia o nascer do sol. E essa estrela que Pedro falou é uma estrela, a sétima estrela, a última estrela de 7 eras que vinha anunciar o nascer do sol. Agora essa estrela terrena, o mensageiro, a sétima estrela de Apocalipse, que trouxe a mensagem para esta era, meu Deus, já faz mais de 50 anos que ele foi embora. Aí aparecem muitas outras estrelas, mas nunca essa estrela vai voltar. Essa estrela não irá aparecer mais. Ele já fez o seu anúncio. E quando ela anunciou, o sol apareceu, bem no entardecer, como Abraão estava ali, recebendo a mensagem que o seu povo seria liberto. Era só chegar à medida dos amorreus, da iniquidade dos amorreus. Agora, os amorreus chegou na medida, já transbordou. E o sol, o pôr do sol, estava anunciando que viria um novo dia. E foi bem no pôr do sol também que aquele moço de Chicago, o sol estava se pondo, quando ele chegou numa carruagem para buscar a prima órfã. E foi no pôr do sol que ele chegou, quando o dia estava terminando. Quando o dia estava terminando, Adão foi visitar Eva no Éden. Quando o dia estava terminando, o Senhor enviou uma estrela para anunciar que haveria o nascer de um novo dia. E quando os mistérios foram revelados, então nos deu a conhecer que o novo dia raiou. Este novo dia que raiou foi na abertura da palavra, que tinha uma estrela que anunciava que o sol ia sair, e o sol apareceu. Amém. Eu li uma escritura ontem, entre muitas escrituras, e que me chamou a atenção na leitura que eu fiz ali, foi o seguinte. Foi no capítulo 12 de São Lucas, que eu estava fazendo esta leitura, e foi, deixa eu ver qual versículo foi, Lucas, capítulo 12, 54, que ele disse, e dizia também a multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Ele não disse nuvem do oriente. Ele disse que haveria uma nuvem no ocidente, e esta nuvem ia demarcar exatamente um tempo, que viria a chuva, quando a nuvem aparecesse no ocidente. E o profeta falou das duas chuvas de Joel, a serôdia e a tardia. Esta nuvem do ocidente, não foi no oriente essa nuvem aqui, foi para o ocidente, foi para a noiva, para os gentios. Estava anunciando um derramar do Espírito Santo, anunciando a chuva da colheita, a chuva do grão maduro, a chuva do entardecer. Foi a nuvem do ocidente. Amém? Agora, o profeta disse o seguinte, o que é isto aqui em cima? Ele está fazendo um desenho, está refletindo isto. E isto, a palavra, lavados através das águas da palavra. Através da palavra. Lavados através das águas da separação das coisas do mundo. O mundo através da palavra. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela não diz, ele é o mesmo na era pentecostal, de volta aos discípulos. Então na próxima era, ele mudou. Não, ele é o mesmo. Você não pode fazer ou dizer nada mais. Poderíamos simplesmente permanecer nessas duas coisas por horas. E ele disse, agora, quando ele veio na primeira vez,
Ele não anunciou a sua vinda com uma estrela. Nós sabemos que foram 3 estrelas. Por quê? Porque ele vinha para 3 povos: Sem, Cão e Jafé. Por isso que aquelas 3 estrelas, onde elas estavam? No Ocidente e no Oriente. No Oriente. E eles seguiram aquela estrela. Mas quando aquela estrela chegou onde estava a palavra encarnada, não eram as 3, mas, sabiam? As 3 se tornaram uma. Eram 3 magos, quer dizer, deixa eu ratificar. 3 magos seguindo uma estrela. 3 homens seguindo uma estrela. E aqueles 3 homens estavam seguindo para uma unidade. Até que os 3 se tornassem um, quando a palavra estava em carne na terra. Agora, o que ele faz? Ele apenas não vem para 3 povos. Ele está vindo agora para um povo. A Bíblia diz que é um povo para o seu nome. Este povo gentil, como ele tirou uma esposa para Boaz, chamado Ruth, como ele tinha uma esposa para o rei Assuero, chamado Esther, como ele tinha uma Raabe para Salmão, ele tem uma esposa nesse tempo. E quando ele, antes que aqueles magos vissem aquela estrela lá no Oriente, ele já tinha visitado uma mulher aqui, uma virgem, e a virgem tinha recebido a sua palavra, e aquela virgem já tinha dado à luz aquela palavra encarnada. Portanto, Deus já estava na terra, ele já tinha dado à luz, a palavra já estava manifestada quando a estrela apareceu. Quando os selos foram abertos, revelados esses mistérios, então a palavra estava aqui na terra, como foi na primeira vinda. Deus tem que estar encarnado novamente. Se ele esteve na primeira vez, ele está na segunda vez. Se ele veio encarnado na primeira vinda, na segunda vinda, ele está encarnado. Se ele manifestou a plenitude de Deus na sua primeira vinda, então na segunda repete a mesma coisa. Agora não repete no homem, repete isto em sua igreja, a sua esposa, que representa o marido nesse tempo. Agora o que ele está dizendo aqui? Agora é isto: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Alma, corpo e espírito, tudo o mesmo. Agora, a lâmpada refletindo a palavra. A verdadeira palavra reflete o quê? O que esta lâmpada refletiria se ela estava obtendo o reflexo desta glória de Shekinah? Ela refletiria a glória da Shekinah. Isto é correto. Bem, nós vemos o seguinte: você nunca ouviu falar, em todas as eras passadas, desta glória que manifestaria neste tempo. Nunca você ouviu falar. Você pode ler sobre a vida dos pentecostais, dos metodistas e de todo o povo. Você nunca ouviu falar sobre isso. Por que que essa palavra vem à tona agora? Por que que essa palavra apareceu? Por que não apareceu durante as eras? Porque durante as eras, ela não estava ali. Durante as eras, o que nós entendemos na mensagem água de separação, que tinha uma novilha que era morta. Ela era queimada com isopo. Isopo é tipo de uma erva daninha.
era queimado com cedro. Pegava aquela novilha, queimava com tudo isto. E a cinza tinha que ser colocada num lugar limpo. Porque aquilo significava a palavra. Ela não podia ser colocada num lugar sujo. Ela estava limpa. E quando fazia isso, pegava aquele animal, o sacrifício era lavado, depois de lavado, ele ia para ser sacrificado, e depois tomava o sangue daquele animal para levar aonde? No lugar santíssimo. Antes disso acontecer, então tinha que pegar a cinza, levar no lugar limpo, e pegar o sangue daquele cordeiro e levar atrás do véu. A vida tinha que ir atrás do véu. Aquilo era sombra, gente. Tipo, pegava o sangue do cordeiro que era morto ali naquele altar, no segundo altar, tá? Onde estava ali as 7 mechas acesas, matava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, o sangue é a vida, e a vida ia atrás do véu. Isso fazia no dia 10 do mês 7, e fez todo o tempo do Velho Testamento, não foi? Mas chegaria um tempo que não seria mais o sangue do cordeiro que entraria atrás do véu, seria a vida do cordeiro de Deus que viria atrás do véu. Quem estava atrás do véu era ele. Quem estava atrás do véu era o Senhor Jesus, na forma de um pilar de fogo, durante o Antigo Testamento. Mas quando ele morre no Calvário, a vida sai e vai atrás do véu. Porque lá, o que ele fez, ele abriu um caminho e limpou, purificou um lugar limpo para pôr sua palavra. Ele te limpou, te deixou limpo. E quando você está limpo pelo sangue dele, pela palavra, lavado pela palavra, justificado pela palavra e redimido pelo sangue, e está limpo, ele vem e coloca naquele lugar, a sua vida tem que entrar ali, atrás do véu, naquele lugar limpo. Então toma-se a palavra, o sangue, ele leva atrás do véu, tomou a sua vida e pôs atrás do véu. E quando entra atrás do véu, só tem uma coisa lá, não tem mais as 7 lâmpadas, tem a glória da Shekinah, é a vida de Deus. E aonde está a vida de Deus, está a sua glória, amém? Toda a glória de Deus está em sua palavra. Toda a glória de Deus está em sua palavra. E se esta palavra entrou atrás do véu, então esta glória está dentro do coração do homem mortal. Ali está a sua glória. E você ouviu que ele colocou ali luzeiros para determinar tempos e estações. E você pode tomar isso aqui e ler de uma maneira, entendendo o natural. Haja luz, luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. Então, cada estrela não determinou um tempo. Cada estrela de Apocalipse não determinou um tempo, uma estação. E a era gentílica foi determinada por 7 estações, por 7 estrelas. É isso que eu estava falando aqui. O astro no céu representa o que está acontecendo aqui embaixo. As estrelas no céu representam os filhos de Deus. O sol, Cristo, a lua, a igreja. Tudo que está lá, está aqui. Tudo que está no firmamento está aqui na terra. Deus fez a coisa lá para representar aqui. Você está representando alguém nesta manhã. Você ou representa Cristo ou representa o diabo, um dos dois. Você tem que ser representante de alguém aqui. Eu represento o céu. Você representa o céu aqui.
E o ímpio representa o inferno. Tem que ter um representante aqui, tanto embaixo como em cima. E quando ele colocou os luminares lá, está dizendo assim, as 7 estrelas. 7 estrelas especiais, que vai determinar 7 estações, para eu pôr fim no velho mundo. O mundo que foi corrompido pelo diabo, lá no jardim do Éden. Eu vou colocar 7 estações. E quando chegar a última estação, então o velho mundo acaba, como foi nos dias do dilúvio, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma. O velho mundo acaba. E eu levanto os meus filhos para voltar ao estado de origem, onde eles nunca foram, agora eles estão indo. Nós saímos do atributo, pensamento de Deus, para a carne. E da carne nós voltamos agora para o nosso corpo perfeito. Por isso que tem um corpo aguardando lá, um corpo teofânico que aguarda por nós lá. Esse corpo teofânico é o anjo que Mateus falou, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. A sua teofania é o corpo, palavra. O anjo que ministrou a você é a sua teofania, que veio ministrar. E ela ministrou porque ela veio aqui para ministrar. Do contrário, o mundo não recebe isso. Mas quem tem um corpo lá, recebe aqui, sem sombra de dúvida. Amém. Agora, a 7ª estrela é muito importante, que determinou a última era. A 7ª estrela é Cristo. E tinha um representante dele aqui. Amém? Jó que disse, quando as estrelas rejubilavam, quando as estrelas brilhavam, e os filhos de Deus rejubilavam. Ele estava falando dessas estrelas lá, representando um filho de Deus. E tinha a grande estrela da manhã, lá em cima, representando uma estrela aqui, que viria antes que o sol nascesse. Tá? Então, se tinha uma estrela na terra, tinha uma estrela lá em cima. Se tinha o 7º mensageiro aqui, tinha o 7º anjo divino. Aquele anjo que pôs um pé na terra, outro no mar, levantou a mão direita, é Cristo. E o seu representante aqui era William Branham, o mensageiro. Então ele podia anunciar a sua chegada, como ele anunciou o romper de uma aurora, de um novo dia. Amém. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Tem 2 coisas aqui que eu não posso ir embora sem mostrar isto. Aqui está. O primeiro filho, Adão, era semente, a palavra falada. A palavra falada de Deus. A ele foi dado uma noiva para reproduzir-se a si mesmo. Foi para isso que a noiva foi dada a ele, para reproduzir-se a si mesmo, para produzir o outro filho de Deus. Mas ela caiu pela hibridação, ela causou-lhe a morte. O segundo filho, Jesus, também uma semente, palavra falada de Deus, foi-lhe dada uma noiva, como Adão. Mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. Ela, a exemplo da esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus ou viveria, ou se duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou. Ela abandonou a palavra. Ela morreu. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus presenteará a Cristo com uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra.
Ela é uma virgem porque ela não conhece nenhum credo ou dogma feito pelos homens, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo que está prometido por Deus para ser manifesto na virgem. Quando fala semente, tem duas coisas importantes que acompanham a semente. Primeiro, a semente, ela tem que ter um solo para ela ser lançada. Por isso que o homem é terra, que recebe a palavra. E depois que você recebe a palavra, você tem que ter o apoio e a sustentação do calor do sol. Nenhuma semente germina em um porão que não tem sol. E a terra por si mesma tem umidade. A terra em si mesma ela tem umidade. E o sol provoca aquela semente uma condição, uma situação que faz ela morrer. O sol faz com que a semente morra, para que ela possa trazer a vida que está dentro dela, a vida que não é conhecida, a vida que nem sequer um microscópio pode encontrar. Você pode encontrar casca, você pode encontrar na semente, a polpa da semente, encontrar tudo que ela tem, mas a vida nem o microscópio encontra, porque essa vida tem que vir de Deus, é um germe vindo de Deus, que não é visível de maneira nenhuma. Você não pode ver esta vida manifesta na semente, quando entra na semente e produz aquela vida ali, não tem como conhecer, então é uma vida oculta, e essa vida vem pela palavra, e quando a palavra foi manifestada aqui na terra, então tinha uma semente na terra para receber exatamente a palavra que foi enviada. Então, Maria recebeu uma semente, a palavra. Quando ela creu, a palavra se manifestou, então logo foi havendo uma mudança no seu corpo. Logo foi havendo uma transformação do seu corpo. O seu ciclo menstrual acabou. Algo estava acontecendo. E então ela foi tendo o seu corpo mudado, porque algo estava acontecendo ali. Então ela recebeu a palavra, e a palavra provocou uma situação. Quando você recebe a palavra, ela provoca uma situação na sua vida, e você vê algo modificando, mudando. Por isso que a noiva foi mudada. Ela saiu das trevas para a luz, da morte para a vida. Houve uma mudança. Lá no nosso ser íntimo, houve uma mudança. Você nunca mais será o homem que você era. Mensagem. A palavra falada semente original, primeira parte. Então vem o que quero dizer. É o germe que vem da semente. Ele é a palavra de Deus manifestada. Esta é a razão que ele estava, esta é a razão que nele estava o que? Aquela foi a coisa que ele, corretamente, o filho do primeiro Adão era o filho que foi prometido através de Adão. Continuou na raça humana. E Eva hibridizou isso através da serpente e trouxe uma geração de filhos bastardos, nascidos para a morte sem vida. E Jesus veio e era aquela semente, ele provou isto. Tudo que Adão perdeu, Jesus tinha. Eva finalmente trouxe aquele filho, porém ela o hibridizou, trouxe a serpente, escutando a sabedoria, entendimentos e conhecimentos. Eva não sabia
que ela tinha hibridizado a semente. Agora, sim, Senhor, esta é a razão pela qual Deus pode trabalhar através dele. E o que ele disse quando ele estava aqui na terra? Nada farei até que o Pai me mostre perfeitamente. E qualquer coisa que ele fez sempre foi vindicada através das Escrituras. Ele disse: examinai as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Se eu não faço as coisas que eles disseram que faria, então eu não sou aquela semente. Mas se eu realmente faço as coisas, então por que não creem em mim? Se não podem nem mesmo crer em mim, da maneira que estou firmado, então creiam na palavra que eu digo, creiam nas obras que faço, porque minha semente pode apenas produzir o que eu sou. Ele diz, a minha semente só pode produzir o que eu sou. Quer dizer, só vai produzir uma única espécie. Jesus não produziu incredulidade. Jesus não produziu uma igreja caída, porque a palavra que saiu da sua boca produziu um outro filho igual a ele. Adão ia trazer um filho igualzinho a ele. Não trouxe, porque antes que isso acontecesse, Eva hibridou, quer dizer, foi uma mistura da palavra com arrazoamento. Então foi uma mistura de verdade com mentira. Você não tinha 5 sentidos, passou a ter 5 sentidos. Você nasceu e começou a crescer e envelheceu. Isso não aconteceria. Tudo isso veio com a hibridação. Agora ele está trazendo uma super raça, uma super geração que não pode envelhecer, que nasce não pela via física, mas nasce pela via espiritual, nasce pela palavra. Por isso que ele disse que antes que o mundo fosse fundado, tinha um germe nele de vida, e que lá no Calvário, quando ele morresse, ele ia exatamente enviar esta vida de volta à semente dele que estava aqui na terra. Você estava aqui na terra, o seu corpo foi levantado do pó da terra, mas no seu corpo tinha uma semente que um dia ia brotar, exatamente, e agora ela recebe a palavra, então ela vai reproduzir exatamente aquilo que a palavra falou. Cada filho de Deus reproduz outro filho. A igreja do Deus vivo, ela produz outra igreja. Um crente gera outro crente. Então, esta vida que estava no cordeiro veio para a noiva, e ela reproduz exatamente aquele filho que Adão não reproduziu. Mas antes que isso aconteça, então ele tinha que enviar a sua palavra. E a sua palavra, durante as 7 eras, não foi conhecida, porque não estava no lugar certo, na hora certa. Mas quando chegou o tempo exato, ele pega a sua palavra, tira desse lugar e põe lá atrás do véu. E lá atrás do véu, onde está a glória de Deus, onde reproduz outro filho de Deus. Onde reproduz exatamente aquilo que a palavra foi pronunciada, tem que vir. Por isso que o profeta podia abrir a boca e trazer vida pela sua boca, trazer um animal pela sua boca que não existia. Era a semente saindo pela boca do profeta, trazendo criação. Agora esta semente que está dentro de nós, traz a outra semente. Tem uma semente na terra, tem uma semente dormindo no pó, de 7 eras da igreja. Tem uma igreja que dorme ali no pó, aguardando pela perfeição dessa. Essa igreja tem a semente para chamar aquela que está dormindo. Ela tem recebido a mesma palavra que o Senhor Jesus era. Ela é a semente, a voz que chamou Lázaro, a voz da ressurreição. É a mesma voz que está nela para chamar uma semente que dorme no pó. Quero concluir com isto.
Eva chamaria você do pó. É isso que acontecia no jardim. Chamaria do pó e você se tornaria um filho de Deus. Não ouvi isso. Mas Deus fez isso acontecer. O diabo, queira ou não, neste tempo, aquilo que não foi reproduzido no jardim pela palavra, neste tempo agora, esta semente que está aqui, vai chamar a outra que está no pó. Aqueles filhos de Deus que estão lá, não, pela palavra que está na boca da noiva. Assim disse o profeta. Ela tem a voz da ressurreição. Ela tem a mesma voz que o Senhor Jesus tinha, como chama o Lázaro da sepultura. Aquele Espírito Santo que levantou Jesus da sepultura está nela. Ela tem a mesma voz. Então, ela traz aqueles filhos que dormiram durante as eras pela palavra da ressurreição que está nela. Então, isso volta a repetir. Isso vai acontecer. Isso não foi impedido. Passamos por um longo tempo de escuridão. Passamos por um longo tempo de densas trevas. Mas agora o sol abriu. A estrela da manhã brilhou. Está dando agora a sua luz. Agora é tempo desta palavra tornar-se aquilo que ela foi enviada. Minha palavra não voltará para mim vazia, vai fazer o que eu determinei. Se a palavra veio a você, então vai ao sepulcro e levanta uma igreja que dorme lá no pó, como Eva não trouxe, essa Eva agora está trazendo. A Eva do Éden caiu, a Eva lá do princípio em Niceia, caiu lá em Niceia, mas esta Eva não, ela é a semente original, palavra, ela traz uma vida que está no pó. Sim, ela vai trazer os filhos pela palavra a uma ressurreição para encontrar o Senhor nos ares. Isso só poderia acontecer depois da abertura dos selos. Isso só poderia acontecer depois da abertura da palavra. Durante as eras, você não estava naquele lugar. Durante as eras, tinha lá os candelabros acesos, mas você não podia entrar nesse lugar. Não podia, porque a palavra tinha que sair daquele compartimento, daquele altar, e ir atrás do véu, para que aquela palavra se manifestasse. A palavra saiu das eras e entrou atrás do véu. O véu de carne do homem, onde ele pôs a sua palavra. O seu coração se tornou o trono de Deus. Agora, a glória de Deus é a sua palavra, e a sua palavra tem descido nela, para que ela fale como era no princípio. Haja, e isso não tem nada que possa impedir. É isso que é a mensagem da sétima estrela de Apocalipse. Ela trouxe o sol. Ela trouxe o sol para esta igreja. Cristo é o sol da justiça. De Malaquias 4, veio pela sétima estrela, que veio brilhar e que veio trazer a manifestação dos filhos de Deus, que não foi manifestado no Éden, manifesta agora aqui. Nós estamos num tempo de despedida, estamos num tempo de partida, porque quando Deus tirou Israel do Egito, Israel estava num bagaço lá. Estava no meio do povo mais ímpio que existia. Todo tipo de ídolos tinha lá, todo tipo de religião esquisita tinha no Egito. Adorava gato. Gato era objeto de adoração no Egito. Por isso que o profeta disse na mensagem, eu não gosto de gato. Era um objeto de adoração no Egito. Tinha a religião no Egito que adorava gato. E tantas outras adorações pagãs terríveis tinham lá. E lá estava o povo de Deus no meio daquilo. Mas tinha uma promessa de tirar aquele povo de lá. Então a palavra veio num profeta chamado Moisés, para tirar aquele povo de lá. A palavra veio no William Branham, para tirar esse povo daqui. Porque todo tipo de ismo tem neste mundo. Todo tipo de loucura tem neste mundo. O mundo tornou ímpio uma maneira de estremecer. À medida que a escuridão está de um lado, a luz brilha do outro. À medida que o mundo fica mais ímpio,
a igreja fica mais crente, mais verdadeira, mais real. A fé agora está no seu último estágio. Sim, chegamos na pedra de coroa. É o último estágio da igreja na terra. A sétima era encerra com a voz do sétimo anjo. E o sétimo anjo traz a pedra de coroa. A pedra de coroa é a cabeça que unge todo o corpo para aquela ressurreição. A pedra está encaixada exatamente no topo da pirâmide. Agora, esta mulher tem uma cabeça. E a sua cabeça é Cristo. Amém? Ela tem uma cabeça, ela é Cristo. A inteligência está na cabeça. Os olhos que vê está na cabeça. A boca que fala está na cabeça. Os ouvidos que ouvem está na cabeça. Tudo está aqui para controlar todo este corpo. Então ela tem poder de mover o corpo, porque a inteligência está na cabeça para fazer isso. Amém.